Na live de ontem, né, teve um espaço que foi reservado para o César Gran Rio se apresentar, né? Para quem não conhecia a entidade, né, ele falou um pouquinho sobre a história do Instituto, né? E algo que marcou e que foi pontuado na reunião é que o César Gran Rio é uma entidade que tem uma experiência de várias e várias décadas, né? Então, muitas pessoas estão surpresas com a escolha da banca, né? Até teve um comentário aqui de por que o César Gran Rio foi escolhido, né? Mas é uma banca tradicional, né? Ainda que com um perfil diferente desses concursos que ele vai fazer agora, né? A pegada do César Gran Rio é mais concurso de nível médio na área bancária. Ele é muito focado também na parte do Enem, né? Ele aplicou a maior parte dos exames nacionais de ensino médio de toda a história, né? E isso até é um link importante com o que o Eduardo falou, a questão dos direitos humanos, né? O Eduardo falou da questão da pena de morte, uma questão interessante, né? O que faz zerar uma redação do Enem, né? Um dos motivos que levam o aluno a zerar uma prova de redação no Enem é atentar contra os direitos humanos, né? Então, o Eduardo deu o exemplo aí da pena de morte, né? Não importa a sua convicção pessoal, né? A nossa Constituição veda a pena de morte e isso é uma cláusula pétrea. Nunca poderá ter pena de morte no Brasil. Não importa o que o Congresso queira, é uma cláusula pétrea, né? Então, se você tem uma visão que a pena de morte poderia ser cabível em alguns casos, no Brasil até é possível pena de morte em alguns casos, né? Na parte militar existe previsão para pena de morte, né? Em casos de crimes propriamente militares, mas fora dessas hipóteses excepcionalíssimas, não há e não pode haver pena de morte no Brasil, porque isso é uma cláusula pétrea garantida na Constituição Federal. Então, os direitos humanos, junto com o ethos público, com a ética, né, permeiam, né, todo o concurso, e isso provavelmente vai vir refletido na nossa prova. Uma parte que me chamou a atenção na live de ontem, né, foi no sentido de eles falarem que eles querem um servidor mais vocacionado, né, para ser aprovado nesse concurso, e eles falaram, não adianta a gente cobrar sistemas, porque o sistema que um órgão usa, hoje é um, amanhã é outro, né? Então, o foco em burocracia, em sistema de momento, em questão pontual, que hoje é utilizado e amanhã pode deixar de ser, não é aquilo que é o mais central. Então, isso dá a entender, na minha visão, que a gente pode estar diante de uma prova que seja mais principiológica, e isso em todos os fundamentos. Então, em vez de cobrar lá qual que é a altura do guarda-corpo da NR18, aquela decoreba de saber se é 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, aquela questão que é a literalidade da norma, talvez o objetivo, principalmente numa prova discursiva, seja saber por que existe aquela proteção, quais são os princípios que levam a um empregador ter de zelar pela segurança do empregado, o que está por trás disso de maneiras mais centrais. Porque, fazendo uma extensão de raciocínio do que o MGI falou, amanhã ou depois a norma pode mudar, né? O parâmetro que era X pode passar a ser Y e vida que segue, né? Então, saber decorar um númerozinho não é algo essencial para uma pessoa, porque isso é sujeito a uma rotatividade ao longo do tempo. Agora, entender o fundamento da existência da norma, né? Os princípios que estão por trás no gerenciamento de riscos, tudo isso talvez seja mais importante. Então, já é uma dica, já é um conselho para a gente pensar no que pode vir numa prova tanto discursiva como objetiva aí do César Gran Rio, lá em fevereiro ou março do ano que vem, provavelmente março. Perfeito. E isso é mais ou menos como caminha a nossa proposta aqui do Imersão FT, né? Nós buscamos apresentar os temas de uma maneira que o candidato fique apto a ter essa ideia geral, né? Essa visão do todo com relação aos temas mais relevantes a serem cobrados no concurso, né? Para isso, a gente fez uma seleção das principais normas regulamentadoras, baseados na nossa experiência, na nossa vivência diária, utilizando esses documentos há quase 20 anos, assim como direito do trabalho, né? Cassiano fez uma aula ontem ao vivo, onde ele salientou os principais pontos da CLT a serem estudados, né? Porque a CLT é um documento enorme. Então, quais são os principais pontos, onde que a gente tem que focar o nosso estudo, onde nós temos que ter a atenção. Então, toda essa seleção, todo esse foco, a nossa equipe aqui do Imersão FT vai procurar fazer para deixar o nosso aluno mais capacitado, né, mais tranquilo na hora de resolver uma questão dessa. Além disso, nas aulas ao vivo, né, Eduardo, nós procuramos sempre trazer um tema atual, um tema relevante, né,
de forma que dê o embasamento necessário para que o aluno, né, o candidato, responda às questões discursivas que podem aparecer nesse próximo concurso. Exato, e essa é uma tendência, tanto para a prova discursiva, quanto para as provas objetivas, ser cobrado questões que envolvam a contemporaneidade, a realidade, o que tem acontecido, as notícias. E por exemplo, na última aula ao vivo que eu fiz, que foi antes agora do Cassiano, eu trouxe algumas notícias, né? Relatei casos de trabalho escravo doméstico, o trabalho também doméstico infantil, e essas notícias que, inclusive, teve casos aí muito polêmicos, né, atualmente, e aí nós comentamos, né, sobre essas notícias, de forma a contextualizar com a parte legal, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele tende a cair muito no concurso, para você ter uma noção da realidade, saber o que está acontecendo e fazer a contextualização. Inclusive, isso é possível de cair numa prova discursiva, você ter lá um trecho de uma notícia, alguma coisa assim, e você ter que se posicionar, né? A Cesgueril gosta que você se posicione, que você traga sobre o assunto, que você argumente, que você saiba fundamentar